Isso, É a admiração que ela tem. É essa cara que eu não percebia porque é que ela está a fazer esta cara. Achava que era cara de pasmada. Mas não, ela está é como se estivesse a ser ativada para esse lado mais brutal dela. Sabes o que é que eu sinto em relação a isso? Eu sinto que ela é basicamente uma miúda numa visita de estudo. E que finalmente encontrou, estás a ver, o subject tipo, das aulas dela, estás a ver? Tipo, eles falam sobre estes homens, eu estou aqui com um, estás a ver? Eu tinha problemas com a Ellie porque achava estranho algumas expressões dela. Às vezes as coisas aconteciam, ela ficava com aquele ar de pasmada. Eu não percebia bem. E eu acho que neste percebi que é aquela parte, já na segunda metade do episódio, em que ele está a explicar como é que se dispara, como é que se mata alguém. E ela quase que está a sorrir. Esta miúda é uma psicopata, mas é! Queres começar com o som do clicker? Começa já com o som do clicker. É isso. Ok. Foi melhor Eu não vou falar. aquilo que eu Eu não vou falar que o Francisco das últimas 2 vezes que cá teve, estragou-me a intro. Por isso, se quiseres falar... Bem-vindos ao 5º episódio, não, 4º episódio, mas não dá, isso é tudo. Bem-vindos ao rescaldo do 4º episódio de The Last of Us na HBO, ok, agora já está para sair do registro de jornalista. Hoje, Pies, vai já meter-nos oráculos, se queres o oráculo. Não sei, Temos aqui Tiago por baixo, Pereira, por lá, onde quiseres. Palmas também. Eu bato palmas a mim mesmo, sinto que depois não... tenho que compensar a falta. O segundo Tiago convidado para este podcast, ele que é um fã acérrimo de Souls-like, está agora Elden Ring no canal dele, mas também és fã da Last of Us, por isso, estamos no 4º episódio, já vamos falar do 4º episódio. O que é que tens achado da série até aqui e um ponto de discórdia, o que é que tens achado da Ellie? Ok. Porquê que estás a assumir que isso é um ponto de discórdia? Exato. Já percebeste? Não, entre nós, aqui entre nós. Entre vocês eu já tive de um lado, já tive do outro, ainda não sabia se gostava. Agora com o 4º episódio já percebi melhor. Mas o que é que tu tens achado? Ok, eu fiquei um bocado com a pulga atrás da orelha, com isso já percebi melhor. Não sei se é para o bem ou para o mal. Não, é assim, olha, tenho curtido imenso da série, acho que está fixe. Não estava à espera, honestamente estava com algum receio que a série não fosse corresponder às minhas expectativas iniciais. Porque pronto, enfim, já tendo jogado o Last of Us, eu confesso até que eu não era o maior fã de Last of Us até há uns anos atrás. Joguei o primeiro jogo e não sei, não tive aquele feeling, confesso-te. Aliás, na altura até levei um bocado por tabela da malta. Disse, como é que tu não estás a achar isto um jogo incrível? Mas jogaste muito depois do lançamento? Joguei muito depois do lançamento, mas muito. Aliás, joguei antes do 2 sair. Ok, em 2020? Sim, joguei o remasterizado. E não achei o jogo, é assim, eu gosto do jogo, a história está sólida, é fantástico, mas não achei aquele produto debaixo de uma redoma, estás a ver que toda a gente achou, porque era muito limitativo em algumas coisas. Eu claro que percebo que sendo um jogo de 2013 é normal, mas tive um bocado essa opinião. Curiosamente, eu joguei o 2 e adorei o 2, então fui daquelas pessoas que defendeu o 2 ao máximo. Mas evoluiu muito também a jogabilidade. Sim, sem dúvida. E agora este remake que fizeram, eu também fui das poucas pessoas que disse, olha, sim senhor, agora gostei do primeiro bastante, com este remake, é uma experiência totalmente diferente e eu sinto que os problemas que o primeiro tinha, eles resolveram neste remake, portanto, curti de jogar imenso. E então agora sim posso dizer que sou um fã de Last of Us, sem dúvida, e tinha algumas expectativas em relação a esta série, cumpridas. Porque, olha, o Pedro Pascal não tinha receio absolutamente nenhum, porque o homem é espetacular. A Bella Ramsey também não tinha muitos receios, ao contrário do que a malta dizia. Claro que ao início foi um choque, eu estou aqui a sentir que há alguém muito livre. Por causa da aparência? Eu sou fanboy. Ok, o Francisco está tudo bem, está tudo bem. Ok. A Bella Ramsey tinha alguns problemas por causa da diferença, estás a ver? Porque tu inicialmente olhas para ela e não vês quase semelhança absolutamente nenhuma, a não ser quando ela está com a roupa vestida. E depois, ok, está um cosplay, estás a ver? Que alguém levou a um evento qualquer em Portugal. Ela agora está a usar as roupas exatamente do jogo ainda, ainda ressalta mais a diferença com a Ellie, mas eu já me habituei, estás a ver? Já me habituei a vê-la como Ellie. Eu por acaso estava a ver este episódio e estava a pensar, realmente, agora já consigo olhar para ela e pensar, ok, faz sentido. Porque da mesma, imagina, estava a pensar nisso em relação ao Joel, e o Pedro Pascal também não tem assim tantas semelhanças com o Joel do jogo. Pois, o cabelo dele está fixe, eu acho que cada vez está mais parecido, mas sim. se nota as diferenças entre o Joel do jogo e o Joel. O Joel e a Elisa. Okay. O Joel do jogo e o Joel da série. Sim. E da Ellie, acho que, por exemplo, está a ficar mais coeso um com o outro. Okay. Eu acho que o Joel está a ser uma personagem um bocadinho diferente, muito mais... as partes
mais duras dele estão a vir ao de cima na série. Mas isto porquê? Porque o Gonçalo quer defender agora a Ellie. Não, eu tinha problemas com a Ellie porque achava estranho algumas expressões dela. Às vezes as coisas aconteciam, ela ficava com aquela pasmada. Eu não percebia bem. E eu acho que neste percebi que é aquela parte, já na segunda metade do episódio, em que ele está a explicar como é que se dispara, como é que se mata alguém. Sim. E ela quase que está a sorrir. Esta miúda é uma psicopata, mas é. Porque ela não é mais do que provável. Aliás, este episódio fez muitas pontos para o 2. Eu assim, isto é claramente, é aqui que isto se percebe como é que isto evoluiu naquela cabeça. Não está lá tudo Exatamente. bem. Eles estão a fazer o setup de uma Ellie... Psicopata. Agressiva. Sim, eu não diria, imagina, não consigo chamar psicopatia porque sendo colocado num cenário destes, como é que tu reagirias? Exato. A miúda cresceu nesta ela foi socializada, realidade. ou não foi socializada, em grande medida que ela teve muito tempo sozinha. E viveu a escola da Fedra, que também, vamos ser sinceros, a Fedra também são um bocado avariados do sistema. A partir do momento em que tu ensinas uma criança como usar uma arma ou como pegar numa arma, que foi o caso, né, que foi visto neste episódio, tu pensas, é claro que esta pessoa não vai ser normal, entre aspas, porque a realidade também não é normal. E por isso também há a admiração que ela tem pelo Joel, porque o Joel é quase essa barreira que ela almeja ser, tipo, sim. E ainda hoje, neste episódio, vê-se isso. É a admiração que ela tem, é essa cara que eu não percebi porque é que ela está a fazer esta cara, achava que era cara de pasmada. É tipo mas não, ela está é como se estivesse a ser ativada para esse lado mais brutal dela. Sabes o que é que eu sinto em relação a isso? Eu sinto que ela é basicamente uma miúda numa visita de estudo. E que finalmente encontrou, estás a ver, o subject tipo, das aulas dela, estás a ver? Tipo, eles falam sobre estes homens, eu estou aqui com um, estás a ver? E ela, por isso daí, tu vês a curiosidade dela logo nos primeiros episódios, tipo, sempre a fazer perguntas sobre o que é que... Logo no primeiro episódio, aliás, tu vês isso, quando eles se encontram com a Marlene e ela está lá ao pé, basicamente a Marlene diz, nós sabemos o que é que eles são capazes de fazer. E ela pergunta logo, o que é que eles são capazes de fazer? Que é um misto de receio e curiosidade, estás a ver? Tipo, até onde é que tu vais? Tipo, o que é que tu fazes? Acho que é isso, é um bocado uma medida numa visita de estudo para mim. Esse é logo o início do episódio, ela com uma arma a apontar para o espelho, sim. Tipo, do género. A brincar para onde é que... Aquela bomba de gasolina, não é? Isto é mal do audiovisual, diz lá, vá. É um enquadramento sul-americano. Não. Há um enquadramento americano, não é? Há um contrapicado, um picado. Eu disse não percebo absolutamente nada. É acima do cowboy. Por causa dos cowboys tinham as pistolas. Eu vou acreditar no PS nisto. E finalmente alguém valida a minha opinião de que esta série, em termos de cenário, está espetacular. Eu tenho achado mesmo incrível. Estás a gostar em comparação. desse aspecto? Sabes que tem havido um problema, e eu acho que voltaram a ter esse problema neste episódio, que é no início do terceiro, diz que eles estão a 10 milhas, que é tipo 16 km de Boston. E estás no meio da floresta e nas montanhas, e não há... estamos em Vila Franca de Xira com montanhas bem... E agora, no início deste episódio, eu já não lembro onde é que eles estão a certo, mas estão tipo no meio do deserto. Sim, e depois estão outra vez é um pouco estranho. É os time skips. Sim, há muita malta que não está a aponta esse apanhar muito problema. bem a geografia. Eu por acaso tenho visto isso, muita malta a queixar-se disso. Parece que eles fazem time travel. Sim. Mas isso não é normal numa série. Não distrai assim tanto. Ou seja, num jogo, tu tens a oportunidade, no Last of Us, se bem que há uns time skips no Last of Us um bocado agressivos. Sim. No entanto, acabas por ter o contexto, ou seja, sentes que passou tempo por causa das seasons e não sei o que aconteceu. Sim. Tu não sabes o tempo, mas sabes que foi muito tempo que eles demoraram a fazer aquela viagem. Ali é um bocado imediato, mas também eles precisam de que seja, senão vais ter episódios de 3 horas com eles a fazer o deserto de carro. Eles passam 2 dias no carro, não é? Ela diz pelo menos quando é o meu segundo dia no carro, não peças para saber ler mapas. É isso. E esta parte, este episódio, tivemos outra vez, eu acho piada aquelas cenas, aquela emboscada que eles sofrem no carro, que é tirada do filme, mas eu continuo a dizer, eu não acho piada essas cenas que são retiradas do filme, não consigo. A malta vai logo para as redes sociais fazer a comparação do jogo, e a cena da série, a cena da série e a cena do jogo. Eu não acho piada para isso. Mas achas que não funciona por si só? Ou seja, se não tivesse no jogo, não achas que funcionava por si só? Mas pois é isso. Mas ele, como já viu no jogo, mas pensa eu começo assim um pouco a revirar os olhos, sim, a sério. Já sei o que é. Eu adorei. Eu fiquei maluco. O livro de panos. Eu adorei a revista. A mesma música no carro do Ant Williams. É
aquelas coisinhas que funcionam no jogo e, claro... É para fanboys. Eu acho que é um bocado isso. Ou seja, mas eu fico contente. Mas eu não sou fanboy, não diria que sou fanboy da Last of Us, por exemplo. Quer dizer, eu estou aqui com uma camisa. Todos nós, eu achei que tu eras o mais fanboy. Este gajo vem-me com uma suéte dos Pirilampos. E tem a edição especial do primeiro, colecionador. Olha, estás a ver? Mas, por falar no jogo, este episódio introduziu, eu acho que é das personagens originais, deve ter sido das minhas favoritas, que é a nova vilã daquela zona. Sim. Vilã? Vamos já chamá-la vilã. Ela fez-me lembrar aquela professora que se vestia de cor-de-rosa no Harry Potter. Deu bué vibes de uma voz calminha, parece tipo... Eu também não achei isso bem estranho. Ela tem uma voz demasiado calma para um apocalipse. Não, ela é má. Desculpa, lá. Mas isso é bom para fazer aquele contraste de... Ela mesmo quando está a ser agressiva, quando tem aquele médico no contentor, está a ser agressiva e tu notas, esta pessoa parece estar fora do seu elemento. Mas é claramente a líder. Sim. Dispara ali e dá um tiro à vontade. Foi aquilo. Imagina, ok. É que nem lhe facilitou a vida, que é tu estás à espera que ela lhe dê conversa e depois o mate. Dá um intervalo, o homem ficou ali no contentor a bater palmas e pensa, não morri. E depois a gaja chega lá do nada e manda-lhe um tiro. Eu fiquei do jeito, isto é completamente contra a série, o que é isto? Aprendam a escrever scripts óbvios. Ela tem que chegar lá, dar-lhe conversa e depois matá-lo. Isto não faz sentido, coitado do homem. Que era o médico que a trouxe à vida. Que fez nascer. Isto é uma vergonha. As pessoas cada vez estão mais... O que acham que ela fazia? O que acham que ela fazia? Ela deu vibes de gestora de recursos humanos. Na altura antes do apocalipse. Sim. Não sei, dá essa vibe. Não sei, vocês devem saber que o ator que faz de braço direito dela é a voz do Tommy. É? Sério? Não fazia a mínima ideia. O Francisco é que sabe. Ele é que é o fanboy, estás a ver? Muito fixe. O das barbas, o militar. Sim, gostei muito dessa É a voz original do Tommy no jogo. Olha que engraçado. Eu joguei o jogo em português. O Francisco, não me mates. Eu já sei que... eu gostei mesmo, por acaso. É uma cena que eu gostei imenso no jogo. Mas sim, continua. Acho a personagem dela diz bastante ela ter o respeito de um homem assim que tipo claramente é um homem militar, bastante capaz, mas mesmo assim está o mando-dela, é o mando-chuva dela. Ou seja, o que é que aquela senhora vai trazer daqui para a frente, não sei, mas promete. Aliás, tu vês isso naquela situação da sala, logo que, assim, vocês... Sabemos todos o que é. É assim, eu calculei o que fosse, mas não tenho a certeza 100% absoluta. Que cena é que estão a falar? Ele abre a porta, o chão está todo tremido. Sim, é o... As pessoas não sabem o que é que vem aí, é um momento. Mas, por exemplo, no trailer, no trailer já dá para perceber o que é que vem. Então não se vê. Bem, há pessoas que não veem os trailers. É isso, eu preferia não ver também, porque eu acho que os trailers... Mas tu acabaste de levar um spoiler. Mas sabemos todos aqui. Mas aqui percebes o que é porque o cenário é igual no jogo. Não, mas nós só dissemos o nome ao pés. Não dissemos exatamente como é que é. Não chegaste a jogar, pô não, Pias? Não. Então pronto. Tens que ir jogar assim. Ignora. Sim, já. Mas pronto. Sim, dá para perceber o que é que mas a dinâmica entre ela e ele, a dinâmica dá ali para entender que... Sim, que aquilo é algo um bocado fora do... E eu acho que mais uma vez é uma expansão de uma cena que vimos no jogo que não foi muito explorada, que é a altura em que eles encontram aquelas duas personagens no fim, não é? Eles estão a fugir daquela cidade e tu no fundo estás a ver como é que aquilo funcionava por dentro, quem é que andava naquela zona. Sim. Eu acho que isto é a melhor cena que a HBO tem feito com a série, é pegarem, quer dizer, eles fizeram o terceiro episódio todo a partir de uma carta que estava no jogo. Sim. E pronto, falando disso... É humanizar os vilões, dar-lhes razões, dar-lhes propósitos. Aquilo parece um grupo de pessoas que conseguiu escapar-se da Fedra e tal como o Joel já foi, são pessoas que estão só a tentar sobreviver. Pessoas que se amam, criam a sua própria família e isso implica defender-se. Matar os outros. Matar os outros. Vocês agora vão querer voltar a jogar o The Last of Us? Tendo isto em conta. Eu joguei muito recentemente. Passando aqui. E o Billy e o Frank, se bem que o Billy e o Frank a relação deles é diferente, mas estás nesta zona da cidade e sabes, alguns aqui deve estar aquela maluca de que a gestora de recursos humanos. Estás a ver? É assim, não sei se iria jogar um outra vez, até porque com o Francisco eu joguei há relativamente pouco tempo. O 2, mas é que eu não sei se me quero submeter a esse trauma outra vez. Mas olha, vai valer a pena porque há rumores que vai ser um Director's Cut com se calhar novos elementos, novas coisas, exatamente em preparação. Está como eles lançaram a parte 1 agora mesmo a tempo da série, vão lançar um parte 2 Director's Cut para não sei.
Lá jogam o primeiro. Eu também mas eu sinto que a parte 2... Sim, o 2. Sim, mas o 2 é pesado. Eu sinto que a parte 2 precisaria de muito menos destas liberdades criativas que eles estão a ter. Eu tive um jantar este fim de semana e é muito bom. Eu joguei o jogo desde 2013 e sou fanboy desde 2013 e está a ser incrível para mim poder falar com pessoas que estavam fora do mundo dos jogos e estar a partilhar a experiência de finalmente estou tipo, a partilhar isto com mais pessoas que têm inputs e a falar. Eu falo disto com a minha mãe. Minha mãe está a ver a série. E está tipo, completamente clueless de tudo e eu digo, está a ser incrível. Mas isso aí deixa o objetivo da série, né? A tua mãe provavelmente não vai jogar. Não, claro que não. Dirias que aí a série falhou o seu objetivo? Achas que o objetivo é ter pessoas a jogar The Last of Us? Não é o target, percebes? Eu acho que tem a ver com os targets. Pessoas da nossa faixa etária, mais ou menos, que não tenham jogado Last of Us, mesmo até podem ser pessoas que joguem jogos, efetivamente, mas que nunca tenham experienciado isso. Pá, eu dou-te um exemplo. Eu sempre fui PC gamer, desde sempre. Pá, e só, sei lá, pá, há uns 4 ou 5 anos, por causa do meu trabalho neste caso, é que tive mesmo que comprar uma PlayStation 4. Eu tinha a PlayStation 2, dei o skip, não tive a 3. Tinhas a 2 só? Tive a 2, passei da 2 para a 4, e já 4 nos finais da 4. Ou seja, foi por causa, na altura, do Marvel Spider-Man. Foi quando eu comprei a minha também, em 2018. Pá, ou seja, foi aí e, portanto, não apanhei esta cena de Last of Us quando ele saiu e também desconhecia. Só quando ia sair o 2 é que eu tive a cena de, ok, deixa-me jogar o primeiro antes para perceber o que é que se passa aqui. Foi o que eu fiz com os The Witcher, basicamente. Estás a ver? Pronto, é um bocado isso. E há muita malta que, como nós, se calhar tem algum jogo que nunca jogou, porque, olha, se calhar nunca calhou. E as vendas têm aumentado, por isso a prova é que está a resultar e isso vai acontecer. Não foi a nossa mãe que está a comprar as PlayStations dos jogos, mas sem dúvida que mas vai acontecer. Mas a situação desta transformação em série é assim, se eles tratarem tão bem o 2, pelo menos a temporada 2 como estão a tratar o 1, o 2 é capaz de se elevar acima de uma adaptação de jogos como uma história que pode mesmo ficar greatest of all time de séries por tudo que vem. Isso é incrível. Mas eu estava a dizer isso há pouco, eu sinto que o The Last of Us, esta primeira temporada, teve de tomar muito mais liberdades criativas para expandir o que o jogo não expandia. Eu sinto que essa segunda temporada não vai ter isso. Tem lá tudo já, estás a ver? Depois tem. Pá, nós estamos mesmo a dar aqui a... Pá, mas é que eu faço isto com toda a gente. Depois eu vejo pessoas a dizer, pá, fiquei tristíssima com este episódio. Também tens noção que vai ser a segunda temporada. Não, dizer que o 3 foi o pior, foi o mais emocionante. Vai ser o 3, chorei tanto no 3. Eu assim, meu amigo, o que é que vai acontecer? Coitado. E depois no fim temos ainda... são duas personagens que eu gostei muito no jogo, mas eu acho que podem ser mais exploradas agora. Que é vamos tentar não falar disso. Como é que se chamavam aqueles dois no fim? Não sei. Pois é, não podemos dizer. Não podemos, Mas são duas personagens promessas. São duas Sim. Eu gostava de falar de uma situação que é o bonding que eles fazem pela arma. Este episódio é o opening up. Daquela cena. Obviamente o Joel e da Ellie, é óbvio. Estamos a ver o Joel a deixar de falar e a começar a conversar e a dinâmica está toda a acontecer. E aquele momento em que ele está a ensiná-la com a arma, a Ellie está, tal como tu disseste, a conectar-se, a rir-se e o Joel está a deixar-se abrir aos sentimentos e a pôr-se em posição de voltar a magoar-se. Certo. Pronto, o resto, a relação está-se a abrir. A paixão. Eu fico sempre com os olhos assim meio emocionados, tipo, it's happening. Então fico... Uma cena também que acontece mais no Last of Us Part 2, mas é quando tu vês pessoas a morrer, ouves bastante os nomes deles, Brian, e a humanizar isso. E agora nesta série chocante, meu. Eles estão a transformar isso também agora, que é humanizar mesmo a pessoa que tu estás a matar. Tem uma mãe, tem um nome. Eu não estava a gostar muito do episódio até essa cena, que isso aconteceu com aquele... Pronto, depois daquele embuste, aquele último, foi muito forte. Também porque o ator teve muito bem. Pois teve, também acho que sim. Fez mesmo foi pesado. E tu ainda continuas a ouvi-los, mais tarde já estão eles a sair de lá, ainda continuas a ouvir os restantes membros daquela comunidade a encontrarem o corpo e a dizer, ele morreu. Está morto no jogo. Exato, no jogo ouves à distância. E eu sei, no jogo tu não lidas com aquilo. Aquela cena do raio. Já está lá. E pronto, e andas por ali. Mas é muito agressivo. Não sei. Estou a curtir a série nesse sentido. Acho que eles estão a fazer esse trabalho muito bem. Eu acho que até para pessoas que estão habituadas a séries assim, mais pesadas, isto vai ser um bocado um choque. É desviado de parabéns, eles fazem. Até agora estou bem. Eu tenho uma dúvida, e agora para os dois de audiovisual, Francisco e o Pias. Aquela cena em que eles estão a rir, que a Ellie faz a piada da diarreia. Eu acho que a cena, ouçam, tinha ficado melhor sem a música.
Estás a perceber? Ou seja, só os dois a rir, para dar aquela sensação de desconforto, porque eles estão numa situação desconfortável e só ouvir o riso deles e tu sentes que a qualquer altura podes ouvir um clicker aí e interromper aquele som. Em vez de teres a música, que a música quase diz, ok, música... Aqui não vai estar tudo bem. Aqui está tudo bem, não vai acontecer nada, estás a perceber? Eu tenho que admitir que nem sequer reparei que estava a dar música. Estás a perceber? Mas o Chico percebeu, não é? Percebi. Mas eu, sabes que eu refugio-me um bocado nesses momentos. Porque foi aquilo que eu te disse, o 2 também foi muito traumático para mim, o jogo em si, porque eu já não, eu sou uma pessoa que dificilmente joga jogos de terror ou de suspense ou algo do género, porque eu não consigo, custa-me. Também não gosto. E eu forcei-me a jogar o 2 porque achei que aquilo ia estar espetacular e não me queixo, o jogo é espetacular. Só que tem muitos desses momentos em que uma pessoa não sabe, traumatiza, e tu precisas de um cantinho. Estás a ver num apocalipse em que pensas, ok, não vai acontecer nada. Bem, E então, na série estou a sentir isso, ou seja, estou a ver a série em constante agonia. Sim. O que é que vai acontecer agora? E ali tem um momento, ok, está a música a dar, pronto, não vai... Depois acordam com uma arma à cabeça. Exato. Mas estás a ver, mesmo mas assim. Mas enfim, mas isso é um pão nosso cada dia. Agora, sim. Nota final, 0 a 10 para este episódio. Ai pá, fogo. É assim, em comparação com os outros, eu diria talvez um 8,5, 9, antes que ir para o 9. Os outros eu gostei muito. Pias, consegues fazer isso na animação que vai aparecer? Um 8,5 de escape, um 8,5 e depois tipo dá a volta e fica um 9, estás a ver? Faz isso. Eu vou dar um 9, 9. Okay. 9 em 10. Pela segunda metade, a primeira metade eu se calhar era tipo 7, 8, estava fraquinho. No deserto e mesmo aquele embuste, não, lá está, é aquela cena, a recriação de cenas de jogo. A partir do momento em que tens aquele gajo a implorar pela vida, ficou um 9. Depois melhorou. Também devo dar um 8,5, 9. Estão a fazer setup para tudo o que vem, Sim. Funciona por si mesmo, não vai ser os episódios que vai ficar na nossa memória de certeza, mas é um episódio que vai servir para o que vem aí. E antes de acabarmos, a música que passou nos créditos é a música do trailer de Last of Us 2. Olha, não... Que é cantada no trailer pela Ellie, pela própria atriz. É do Sean James? Não sei, uma rapariga a cantar. Through the Valley? Não, é outro trailer. É um trailer cinemático. O trailer é a própria Ellie a cantar e aqui deve ser a música original. Mas não estava atento a isso, pá. São sempre aqueles pequenos nodos de uma para a outra. Eu ouvi esta música de algum lado e também é de lá. Acaba sempre a aparecer. Pois, eu ia te dizer que no início do episódio, não diria que está mais... Pronto, está certamente mais fraquinho do que a segunda metade, é um facto. Mas eu por acaso gostei, de certos pormenores. Por exemplo, aquela questão quando eles estão a passar pelo portão da Fedra. Tu logo aí tens um pronúncio de que aquilo não vai correr bem. Sim. E eu gosto desse tipo de elementos. Acho que, a nível de ambiente, acho que eles preparam muito bem os episódios para aquilo depois escalar. Estás a ver? Naturalmente, tu vais sempre gostar mais do final do episódio do que do início. Quer dizer, se não tivesse aquelas cenas. Aquelas, por exemplo, no primeiro e no segundo, eu gostei muito do início. Isso é muito forte. Só que, não tendo isso e começando o episódio a arrancar de forma normal com eles. Se tu tirares essas cenas do primeiro e do segundo, aquilo também arranca mais devagar e depois escala. Eu acho que essa é sempre a tendência de todos os episódios. Portanto, mesmo tu teres eles irem para a cama no final do episódio, tiveste um ir para a cama mais no início do episódio que acaba por depois a cena do ouvido, ele está sempre a olhar para o ouvido. Ou seja, são coisas que se complementam. É preciso lá estar para depois as coisas acontecerem. Sim. Eu também acho que é um bocado isso. Justo. Pias, e a tua nota? Dou um 9 que gostei, sobretudo no que toca a coisas e cenas. Ok. E em termos audiovisuais? É É bom, vai. Estás a falar pão. Mas no último jogo, toda agora a série. Fixe. Boa. Ok. Não são zombies, são infectados. Já sei. Isto é um problema. Toda a gente diz a mesma coisa. Eles vão ter que corrigir. E pronto. É isto. Se quiserem esta sweatshirt, mandem-me DM no Insta com uma proposta, porque não está à venda para vocês. Pronto. E é isso. Dá-lhe assim uma coisa para acabar. Fantástico. Já está. Podes cortar?